Olá a todos. Hoje nós estamos falando sobre o fluxo de execução de um programa. Este capítulo, aliás, esse item está no capítulo 6, da nossa referência básica, Digital Design and Computer Architecture, da edição ISC5, de Sarah e Dave Harris. O fluxo de programa, ele vai, basicamente, executar um conjunto de instruções sequenciais que estão armazenadas na minha memória de instruções. Por exemplo, a instrução add S1, S2, S3 faz com que os conteúdos existentes em S2 e S3 sejam somados e o resultado desta operação é carregado, é salvo no registrador S1. Esta instrução está na posição de memória 0x538. E nós estudamos que na arquitetura RISC-V nós temos a memória sendo endereçável por bytes. Quer dizer que uma posição, ou uma palavra, melhor dizendo, contendo 4 bytes, quer dizer que para que eu possa acessar a posição seguinte, é necessário que eu incremente em 4 o valor que vai endereçar essa posição de memória. Então, aqui eu tenho 538 e 8 mais 4 é 12. 12, aqui eu tenho justamente, sendo representado em hexadecimal, o C. E, posteriormente, né, eu passo aqui, somo mais 4 e vou para a posição 0x540. Nesta instrução aqui, né, nós, LW, T2, 8, S1, o que nós estamos fazendo é fazendo a leitura da posição de memória, que considera um registro de base S1 e um offset de 8, é salvo no registrador T2. De forma semelhante, aqui eu tenho o SW, que é Store Word. O conteúdo existente em S3 vai ser armazenado no valor, ou na posição de memória, que é endereçável pelo conteúdo existente em T6 mais um offset de 3. É muito importante aqui nós pensarmos que existe um contador de programa, que se chama Program Counter, ou PC, que é responsável por indicar qual é a instrução que está sendo executada naquele momento. E ele incrementa em 4 após a conclusão de cada instrução. Lembre-se, mais uma vez, RISC-V é endereçável por byte. Por isso que nós estamos fazendo o incremento de 4. É muito interessante isso, porque nós observamos que o Program Counter ele está bem aqui, ó, é o PC. E a minha microarquitetura tem que ser capaz de fazer esta soma para a gente. Então a gente consegue observar aqui que o PC, o valor que ele aponta, né, o valor que é contido neste registro, nesse registrador Program Counter, ele vem aqui para uma unidade de adição, em que o valor contido nele é adicionado de 4. Esse valor, posteriormente, é utilizado para que eu possa ter a indicação da próxima instrução a ser executada. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, com detalhes, né? Mas é importante a gente saber o seguinte. Na minha memória de instrução, eu tenho ali as instruções armazenadas e cada uma das instruções ocupa uma posição da memória. O Program Counter, ele é incrementado de 4 ou em 4 após a conclusão de cada instrução, para que o processador possa ler ou buscar a próxima instrução na memória. A gente pode, inclusive, fazer aqui uma simulação, utilizando o Sonic RISC-V, e abrindo aqui um exemplo qualquer. Por exemplo, vou pegar essa versão aqui e vou simular este conteúdo que tem todas essas instruções aqui. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui para simular. E quando eu estou aqui na minha primeira instrução a ser executada, no add x0, x1, x2, né, que faz uma operação aritmética de soma entre os registradores x1 e x2 e armazena o conteúdo resultante em x0, vejamos que aqui o Program Counter ele está indicando aqui a posição 0 da memória. Se eu avanço aqui, o Program Counter agora é 4, e eu então estou considerando que a instrução que está sendo executada é esta, já que, portanto, o Program Counter aponta para esta instrução. E assim sucessivamente. Vejamos que ele vai incrementando de 4 em 4. O ciclo de instrução, ele é muito importante de ser compreendido por nós. O primeiro passo para a execução do nosso programa é o ciclo de busca, né, ou a etapa que caracteriza a busca da instrução. Por isso que se chama Instruction Fetch, que é a busca da instrução. Esses nomes aqui vão ser muito importantes para nós, principalmente quando nós estivermos estudando ali as microarquiteturas com pipeline. Esses nomes vão aparecer muito para nós. Neste ciclo, ou nesta etapa, né, de busca da instrução, acontece a busca da instrução na memória de instruções usando o Program Counter. A atualização do PC acontece normalmente com um PC mais 4, porque nós vamos ver que existem saltos que podem acontecer onde a atualização do Program Counter vai ser diferente de 4. Se nós voltarmos aqui um pouco no nosso simulador, olha que interessante. Vou voltar aqui para essa instrução. E se nós formos aqui no processador, nós vamos ver que o Program Counter, que é o contador de programa, ele aponta para essa posição 0. Então, eu estou lendo a instrução contida
na posição de memória de instrução 0. Vejamos que este valor aqui, ó, ele vem para cá, aparece a unidade que faz uma soma, né? E aqui eu somo mais 4, olha, PC plus 4, que é o program counter mais o valor 4. Esse valor aqui aparece aqui para nós, olha, PC next, que é o valor que será considerado pelo program counter na próxima instrução. Agora, o 4, o valor 4, aparece na próxima instrução justamente neste ciclo de execução. E o valor já é somado de 4. E o resultado aqui, 8, já fica aqui para o meu próximo valor do contador de programa. E assim sucessivamente. E como nós falamos também, né, pode ser que aconteça do valor não ser incrementado em 4. Aqui está acontecendo a soma com o valor de 4. Mas, por exemplo, se a gente pega aqui um salto incondicional, nesse caso, vejamos aqui que nós temos PC target. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Aqui eu tenho um endereço-alvo para o PC. Né? E é interessante porque esses valores, por exemplo, que são calculados mediante a instrução que está sendo executada, que no caso é um salto incondicional, ele vai atualizar o valor do, do contador de programas com um valor diferente daquela sequência. É muito importante a gente saber que existem também estas mudanças no valor do contador de programas sem que necessariamente seja 4. Então a gente tem saltos, desvios, instruções que fazem ou que estão associadas a esses saltos e desvios que nós vamos estudar na sequência. Portanto, esta busca de instrução, ela depende muito do valor contido no program counter. No seguinte passo, existe a decodificação da instrução, tá? Onde é feita a leitura dos registradores de origem, são gerados os sinais de controle. Na nossa microarquitetura aqui, na nossa simulação, é possível que a gente veja, né, que quando uma instrução está sendo executada, um valor em hexadecimal aqui, que corresponde ao código de máquina, né, que está armazenado aqui em cada uma das posições, ele fica disponível no meu barramento de dados. Esses caminhos, que é o caminho de dados, vão então ser responsáveis por direcionar cada um daqueles campos de instrução que nós estudamos anteriormente. Né? Por exemplo, os bits 15 a 19, eles são trazidos aqui para a entrada A1 do meu banco de registradores. Então, estou utilizando aqui 5 bits, 15, 16, 17, 18, 19, 5 bits para endereçar o registrador, no caso aqui o X1, né? Que seria o registrador de origem 1. Aqui na sequência, do 20 ao 24, eu tenho um valor em que estou associando a entrada A2, a qual será responsável pela, pela, pelo endereçamento do registrador aqui no meu banco de registradores. É interessante de notar que a leitura do banco de registradores, como sendo assíncrona, faz com que o valor contido em cada uma dessas posições, que são endereçadas pelas entradas A1 e A2, já estejam disponíveis aqui para nós na saída do banco de registradores, em RD1 e RD2. Esses bits também, né, que compõem os campos das instruções, também são utilizados aqui, por exemplo, pela unidade de controle. E se a gente for lá no editor, né, e se a gente observar aqui, por exemplo, estou aqui na primeira instrução. Se a gente observa aqui embaixo os campos das instruções, a gente vai ver, né, o opcode, o registrador de destino, este campo funct, o funct7, o registrador de origem 1, o registrador de origem 2, né, aqui embaixo. E esses valores são responsáveis por indicar quais os registradores que nós estamos utilizando. Isso para essa instrução, que é uma instrução do tipo E. E os outros campos, eles aparecem aqui, ó. Olha que interessante. Esses campos vão ser utilizados pela minha unidade de controle e serão serão decodificados para gerar os sinais de controle necessários para controlar, vou colocar assim, né, todo esse caminho de dados. Por exemplo, eu tenho aqui a unidade lógica aritmética, eu tenho que indicar qual operação que eu estou fazendo, se é uma adição, se é uma subtração. Eu tenho aqui alguns multiplexadores, e vejo que aqui a entrada que eu estou selecionando, ela provém da unidade de controle, etc. Portanto, a unidade de controle decodifica, né, a instrução que está sendo executada e gera os sinais de controle que vão ser responsáveis pelo direcionamento dos dados aqui na minha microarquitetura. Então, essa etapa de decodificação faz, portanto, a leitura dos registradores e também a geração de sinais de controle. O próximo passo consiste na execução propriamente dita, né? A operação da unidade lógica aritmética, onde eu posso fazer uma operação de soma, subtração, divisão, posso fazer comparações, cálculo de endereços. Eu tenho a minha unidade lógica aritmética. Ela vai ser responsável pela execução dos cômputos associados à instrução sendo executada. Posteriormente, eu posso ter o acesso à memória, onde eu faço a leitura ou escrita na memória de dados, se necessário. Por exemplo, eu posso guardar o resultado
da minha operação, né, vamos supor que eu fiz uma soma aqui, estou salvando o resultado em uma posição de memória, data memory, da memória de dados. Então, eu posso fazer com que o resultado seja salvo aqui. Então, eu tenho que escrever, né, na minha memória de dados. Isso se necessário, nem sempre. E eu também tenho uma etapa que se chama write back, que é escrever de volta, né, que é a escrita do resultado no banco de registradores, se aplicado. Né, nós conversamos sobre a possibilidade do resultado da minha, da minha operação ser salvo na memória de dados, ou nós também podemos salvar o resultado aqui no banco de registradores. Por exemplo, essa instrução add x0, x1 e x2 salva o resultado em x0. E aqui, portanto, eu vou salvar o resultado em uma posição, em um registrador no meu banco de registradores. Né? Bom, o takeaway para essa aula é que o contador de programa, o Program Counter, PC, aponta para a instrução a ser executada e o PC incrementa em 4 após a conclusão de cada instrução. O ciclo básico de uma instrução RISC-V consiste na busca, decodificação, execução, acesso à memória e escrita. Aqui nós temos a referência básica para este nosso conteúdo de hoje. Com isso, nós terminamos essa pequena videoaula. Até breve.